Então, amém. Vamos orar? A gente já começa. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer. Nós queremos apresentar essa manhã, essa aula, esse CELIB. Que o Senhor possa continuar a falar ao nosso coração e nos trazer o discernimento e entendimento daquilo que realmente precisamos. E possamos nos comprometer contigo nesse processo de mudança. Que nada impeça o nosso caminho de restauração e que nós possamos continuar trilhando esse caminho, mas sempre junto contigo. Guarda nossas famílias, nossas vidas, bens, tudo que diz respeito a nós. E nós entregamos o controle dessa manhã e dessa aula em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem não estava na aula passada? Não estava na aula passada. Vamos dar uma recapitulada rápida na aula passada e a gente vai continuar de onde a gente parou. Beleza? Então nós estamos, que matéria aí? Está aí na parede aí, né? Saúde emocional e espiritual 2, a revanche, né? Mas no segundo módulo aí dessa matéria aí. A gente brinca assim porque às vezes a pessoa pode ser que ela esteja na turma errada, né? De repente ela sentou, tá ali, aí daqui a pouco ela... Acho que não era isso que eu tinha me inscrito, não. Então a gente começou falando semana passada sobre um assunto muito importante, cerne da nossa matéria. Quem recebeu aí agora, quem já ouviu, só para a gente relembrar, que é a nossa alma, né? Então a gente falou que esse é o campo principal das nossas batalhas, onde se desenvolvem os principais problemas, mas onde também reside as soluções das coisas. Então a gente falou sobre a alma ferida especificamente. A gente falou sobre duas estratégias que Satanás usa muito para tirar a nossa paz, né? A gente falou sobre João 10, que diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida abundante, né? Então, dois indivíduos, duas funções diferentes. Satanás vem roubar, matar e destruir. Jesus vem para restaurar a nossa vida, restaurar a nossa alma, né? Então, basicamente é isso. E a gente falou sobre algumas coisas que são cernes, não só dessa matéria, do módulo 1, de tudo que a gente foi estudar aqui, acerca de saúde emocional e espiritual. É que nós somos seres espirituais essencialmente. 1 Tessalonicenses 5, né? A gente falou sobre isso lá, 23 e 24. O vosso Deus de paz os santifique inteiramente no vosso espírito, alma e corpo, né? Então, espírito, alma e corpo, ou seja, somos um espírito, temos uma alma, habitamos no corpo. Então o corpo é só o receptáculo, mas a essência de quem somos está dentro de nós. Por isso que essa é a área principal que a gente precisa dar atenção, tratar, cuidar, que vai se refletir aqui fora, né? Tudo que acontece aqui dentro, estoura aqui fora, seja bom ou ruim, né? Então a gente precisa dar atenção a isso. E aí a gente falou dessa estratégia, né? De Satanás emprega, a gente usou o exemplo físico lá do povo de Israel que era escravo, que eles sofriam o desespero da alma e cruel escravidão. Por isso eles não conseguiam ouvir e entender, mesmo quando Deus anunciava grandes coisas. E hoje não é diferente. Foi esse o contexto que a gente falou. E a gente parou ali falando de sair do ciclo da ferida, né? O que é isso? Está ligado diretamente a uma das principais características de uma pessoa que está ferida na sua alma, né? A gente falou sobre isso. Qual a principal característica, uma das principais características de uma pessoa ferida? Vocês lembram aí? É o quê? Fere. Ela fere, né? A gente não tem como esperar assim paciência, longanimidade, amor, sabedoria de uma pessoa ferida, né? A gente falou que normalmente ela entra num ciclo em que ela idolatra a sua dor, ou seja, ela só presta atenção, tudo em redor em função da sua dor. Por causa da sua dor, ela desenvolve desculpas, raciocínios lógicos, mas contaminados, em que qualquer argumento você vai poder tentar usar contra a pessoa, principalmente, não contra, né, a favor da pessoa, principalmente se for para liberar perdão, resolver alguma questão, as primeiras coisas que ela vai dizer estão ligadas à sua dor. Vai dizer, você não sabe o que aconteceu comigo, você não sente o que eu sinto, você não passou o que eu passei, né? E aí realmente a gente vai dizer para ela, realmente, eu não sei, eu não vi, mas Deus sabe todas essas coisas, Ele está interessado em restaurar e cuidar disso, né? Ela fere, né? Acho que a característica, para quem está na lição aí, da semana passada, é que ela fere, né? E aí a gente começou a falar ali do
Saindo desse ciclo da ferida. O que é esse ciclo da ferida? Você é ferido, você fere. É um círculo quase interminável, né? Porque dificilmente a maioria de nós vai ter essa maturidade, né? A gente falou sobre inteligência emocional, a gente vai ter essa matéria, essa aula aqui, em que Jesus, por exemplo, é o rei da inteligência emocional, né? Então ele é o rei sobre tudo, até da inteligência emocional. Em que dificilmente a pessoa, no momento de confronto ali, numa acusação, num momento difícil, ela vai ter aquela sabedoria, né? Alguém está te tratando mal, você olhar para a pessoa e pensar assim, deixa eu pensar, não, essa pessoa, né, deve estar ferida, não deve estar bem, aconteceu alguma coisa com ela, né? Os que chegaram nesse nível aí, glória a Deus, mas a maioria de nós vai responder à altura, né? Se é ferido, você fere e vice-versa. É um ciclo. E é esse ciclo da ferida que a gente tem que interromper, que a gente tem que sair. Só que a gente falou, né? Isso foi uma verificação, né? Daqui a pouco eu coloco ali para quem não estava na aula passada, de 10 áreas principais da nossa vida que a gente precisava dar atenção, né? Essas 10 áreas meio que resumiam a nossa vida. E a gente foi enumerando elas ali para a gente fazer uma verificação de como está a nossa vida, né? Então eram 10 áreas, vamos ver se vocês lembram aí. Primeira área, qual era? Espiritual. Segunda área, emocional. Terceira área, conjugal para quem é casado, né? Quarta área, familiar. Quem não é casado já entra nessa direto aí, familiar. Quinta área, saúde. Sexta área, pais e filhos, né? Paternal, filial. Sétima área, social / relacionamentos, né? Então, como a gente interage com as situações e pessoas ao nosso redor. Oitava área, financeira. Aí o pessoal pergunta, mas saúde emocional tem a ver com financeiro? Tudo. Tudo. Seus maiores gastos, as suas maiores aquisições estão ligadas ao que você está sentindo, né? A gente vai continuar falando sobre isso. Depois do financeiro, nona área, profissional / ministerial. E última área, moral. A gente falou que tirando espiritual e emocional, que são as principais, interferem diretamente em todas as outras áreas. A forma como você está espiritualmente e emocionalmente vão interferir diretamente em todas as outras áreas. E aí as outras ordens, a exceção da conjugal, familiar, que também estão ali ligadas, não tem uma ordem específica ali. Mas a última a gente colocou de propósito, a moral. Por quê? Porque a moral é como as pessoas nos veem. É como o nosso caráter é demonstrado. É como para as pessoas externamente falando, principalmente, conseguem nos enxergar. É nessa área moral, né? Como você reage quando é tentado, provado, quando você tem oportunidade, né, de dar um jeitinho brasileiro, né? Nosso país tem até essa coisa aí, né, do jeitinho brasileiro. E as pessoas vão conseguir enxergar como nós estamos, como nós sentimos as situações. Então isso é o que representa tudo. Então uma verificação, né? Como que eu estou nessas áreas? Estou bem, estou mal? A gente brincou, né, para finalizar essa parte, que eu já pensei assim, né? Você olha ali 10 áreas, aí você está bem 7, só 3 que está pegando. Você pensa, rapaz, estou bem pra caramba, média 7, passei com louvor, tá mal, filho. A Bíblia diz que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida abundante em todas as áreas. Então é equilíbrio. A questão ali não é ser perfeito, ninguém vai conseguir. Mas é estar em equilíbrio, em busca desse equilíbrio em todas essas áreas. Por isso que a gente está aqui. Amém? E a gente foi lá para nossa lição e a gente vai continuar aí. Dizia assim, o principal motivo que precisamos ter nossa alma curada é porque nela reside a essência da nossa humanidade. Então, resumindo aí, existem seres espirituais, existem seres materiais. O ser humano é o único ser que transita nessas duas esferas. Anjos, demônios são seres espirituais, eles não têm corpo, não têm carne. Por isso que eles precisam de um corpo, né, para poder agir aí, para poder estar atuando nesse tempo, nesse lugar, infelizmente, né? E os animais, né? Aí foi a polêmica da sala, né? Polêmica do momento. Não, pastor, você não conhece meu cachorrinho, você não conhece meu gatinho. Não, os animais só tem matéria, só tem corpo. Não vão para o céu, vou te informar, você fica triste aí, mas não existe céu para os cachorros, céu dos gatos, não tem, né? Deus guarda um lugar para eles lá no pó da terra. Brincadeira. Não, é brincadeira.
Mas nós, os seres humanos, somos os únicos, né, que somos o espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Então, o que nos diferencia? A alma. A alma é sede das nossas vontades, emoções, intelecto, né? É isso que vai interferir diretamente na nossa vida material. E é isso que faz a ligação correta ou incorreta com a nossa vida espiritual. Então é essa área que a gente tem que tratar. Porque é essa área que residem as situações a serem tratadas, né? Que normalmente, isso que a gente está falando sobre a alma ferida, foram sendo formadas desde que a gente existe. Por isso que a gente destacou lá, por exemplo, entre relação familiar e relacionamento pais e filhos. Não está só pai e filho, mãe e filha, né? Então tudo isso está contigo. 2. Outra característica muito forte relacionada à alma é que nela está nossa capacidade de amar, tanto a Deus como ao próximo, né? Ou seja, uma pessoa ferida, todos os relacionamentos estão comprometidos. A gente falou sobre isso. Porque ela tem dificuldade de dar amor e receber amor. Ela está ferida, então, né? Não sei se alguns já viram um vídeo lá na internet, tem um cachorro lá, um cachorrinho, né? Vocês que gostam, né? Cachorrinho todo arrebentado lá, todo ferido num canto, o pessoal tentando chegar nele. Tem esse vídeo na internet. E aí todo mundo tentando chegar nele, todo mundo querendo fazer carinho, dar comida, e ele não deixa, aí devagarzinho, o pessoal vai tendo paciência, ele vai se quebrantando, né? Vai se arrependendo dos seus pecados, aí daqui a pouco ele permite que toquem nele, permite que dê a comida a ele. Nós não somos animais, mas uma pessoa ferida, é dessa forma às vezes que a gente está. A gente está arredio, a gente está na defensiva, a gente está achando que qualquer pessoa que vai se aproximar da gente vai fazer algo de errado com a gente. É assim que normalmente a gente está. E aí ficou para trás, para vocês darem uma meditada aí para casa, né, e a gente discutir aqui sobre esses do 3 ao 7 aí. 3. Influencia diretamente nossas escolhas, né? 4. Nossas crenças estão totalmente influenciadas pelo que sentimos a partir de trás da folha, a respeito do que acreditamos. Então, quando a gente olha para esse 3 aí, né, eu sei que vocês fizeram, então não vou nem falar nada sobre isso. Vamos já para a folha 2 de hoje. Mas brincadeira, mas vamos lá. 3. Influencia diretamente em nossas escolhas. Oi? 2? Não, 2 a gente acabou de falar. Outra característica muito forte relacionada à alma? Não, a gente acabou de falar essa. Eu estava falando agora. É que eu sei que na hora você estava orando aí por mim, intercedendo para mim. A dificuldade agora é receber. A mais receber, isso aí. Aí a 3 aqui influencia diretamente nossas escolhas. Uma coisa que a gente precisa perceber claramente é que a maioria das nossas decisões não são racionais. A maioria das nossas decisões. Algumas são, mas a maioria não. Nossas decisões são totalmente baseadas naquilo que sentimos ou naquilo que acreditamos. Primeiro a gente decide e depois a gente racionaliza. Diga assim comigo: primeiro eu decido, depois eu racionalizo. Eu vi um exemplo, você passa lá naquela loja, aí tem aquele negócio que você quer, aí fica, né, a critério, homens, mulheres, cada um com seus desejos de consumo, né? Roupas, jogos eletrônicos, por aí vai. Aí você vai, né, aí você vai no ímpeto, você compra aquele negócio. Por quê? Porque o seu desejo estava ligado àquilo. Depois você comprou e você fica criando justificativas, né? Não, mas eu precisava desse negócio, né? Papai, como eu precisava, meus jogos estavam muito antigos, né? Eu estava jogando sempre o mesmo jogo, tinha que comprar esse novo aqui, né? Aí a mulher, não, isso não acontece aqui, eu sei, é só um exemplo externo, de outros lugares, né? Aí a mulher comprou aquela roupa, né? Ela olha pro guarda-roupa, ainda bem que eu comprei essa roupa, né? Não tinha nada aqui, né? Tô até tendo dificuldade de encaixar no guarda-roupa, porque tem muita coisa aqui, não, mas eu tava sem roupa, né? Não tinha quase nada. Então primeiro a gente toma uma atitude que normalmente está ligado ao que a gente está sentindo. A maioria de nós expressa nossas dificuldades, nossos sentimentos através de ações que estão ligadas a vícios, estão ligadas a consumo, a maioria de nós. E aí a gente fica tentando achar justificativas, explicações e racionalizando. Não, eu precisava disso, isso é muito importante, né? Não, eu preciso trocar de carro, né? Meu carro é semi-novo, eu tenho que ter um novo, né? Então a gente,
preciso realmente, né? A gente fica criando justificativos. Isso é só um exemplo, tá? Relacionamentos é da mesma forma. A gente toma algumas atitudes e depois a gente fica tentando criar justificativas para as ações que tomamos em relação ao outro. 4. Nossas crenças estão totalmente influenciadas pelo que sentimos a respeito do que acreditamos. É o ponto 4 aí. Entenda uma coisa. Quando nós nascemos e nós estamos dentro da nossa família, é aí que tudo começa, nós vamos estabelecer um sistema de crença. O que é esse sistema de crença? Como acreditamos acerca de algo. Religião, pessoas, relacionamentos, compras, comida. Tudo isso é estabelecido nos nossos relacionamentos na nossa infância. Então, conforme você vai estabelecendo isso, por exemplo, às vezes não é consciente, mas são as informações que você vai recebendo. Uma criança até em torno de 6 anos de idade, ela é como uma esponja, ela absorve tudo que ela recebe. Ela vai absorvendo. Só que tem um detalhe, quanto mais carregado de emoção, mais de crença. Quanto mais emoção é carregada, mais ela se apodera daquilo, mais ela acredita naquilo. Prova disso é um exemplo positivo. Nós trazemos nossos filhos para cá, nova baby, nova kids, e elas são bombardeadas de informações positivas, boas. Elas vivem momentos de emoção também, né? Espiritualmente falando, em convívio com as outras crianças. E aquilo é carregado nela de tal forma que ela é a maior evangelizadora da casa dela, né? Por quê? Porque ela quer trazer os pais para cá de qualquer forma. E se o pai falar, se essa criança foi bombardeada do jeito certo disso. E se o pai fala, não, hoje não, vamos sim. Não, você pode ficar em casa, mas me leva lá e me deixa lá, depois você volta para casa. Isso é algo positivo, mas tem um lado negativo disso. Quando, não sei, cada um de nós tem uma história, tem uma realidade. E a história da sua família, a sua realidade, ela foi formando o seu pensamento acerca de algo. Como você acredita ou deixa de acreditar. Mas quanto mais emoção envolvida, mais isso vai se arraigando a você e você vai trazendo essa carga emocional para você. Por isso que é muito difícil, às vezes, algumas pessoas abrirem mão de alguns sistemas de crença. Quer ver um exemplo? A pessoa vai e se converte, né? Eu estou no processo de conversão. Vem uma igreja cristã, né, como a nossa, por exemplo. Mas ela foi criada, por exemplo, no catolicismo, tá? E ela foi criada no catolicismo por seus pais de uma forma muito enraigada, de uma forma em que ela foi ensinada desde criança aqueles dogmas, e ela via os seus pais ou a mãe, seja quem for, realmente professando aquilo, lidando com aquilo. E a gente já teve experiências como essa. Então, ela abandonar aquele sistema de crença é como se ela estivesse abandonando a sua família. Ela abrir mão daquele sistema de crença é como se ela estivesse abrindo mão dos seus pais, da sua mãe. Tem pessoas, por exemplo, que se convertem e existia um sistema de idolatria, por exemplo, na casa. E aí tinha lá uma imagem enorme, que foi a sua mãe que deu, que foi a sua mãe que fez, que foi... Sabe? E aí quando você fala para ela assim, olha, né, a Bíblia fala isso, então você precisa mudar esse teu sistema. Ela fala, não, beleza, mas não, isso aqui não vamos mexer não. Por que não? Porque foi minha mãe que me deu. Então, quanto mais carregado de emoção, mais dificuldade a gente tem de lidar com alguns sistemas de transformação na nossa vida. Amém? Entendemos? Sim? Se não entendeu, fala que a gente continua. 5 aí. Jamais poderemos entender completamente a vida se usarmos apenas o intelecto. Ou seja, não dá para ser só racional. Não tem como. Quem dera, né? Em alguns momentos, isso é assim, assim. Não, não tem como, não tem como. Tudo que a gente conhece intelectualmente, ele passa pelo filtro da nossa crença. E a nossa crença passa pelo filtro das nossas emoções. Então não tem como, por isso que a gente não vai conseguir consolar uma pessoa em luto, por exemplo, sendo racional. Se eu está em luto, você vai chegar para ela, não, mas tá melhor. Quê? Tá melhor, ela, né, conhece a Cristo, ela foi se encontrar com Deus. Não, mas eu quero ela aqui. Ela pode estar melhor, mas eu não estou. Então não tem como você querer consolar alguém
num luto, numa perda, em qualquer situação no momento, a gente tem que desenvolver o que Jesus tinha de principal, que é empatia, compaixão. É você sentir compaixão pela pessoa, você ter empatia por ela, você se colocar no lugar dela, tentar perceber o que ela está vivendo. Porque senão a gente não consegue. Não tem como ser racional. Isso é tão sério, tão tremendo, que a Bíblia diz que nós devemos oferecer um culto racional a Deus. É verdade. Mas a Bíblia não diz que a gente tem que oferecer um culto isento de sentimentos. Se a gente for ter um relacionamento com Deus sem sentimentos, esse relacionamento não dura. Porque todo relacionamento é carregado de sentimentos. Isso é o erro que algumas pessoas cometem. Isso é uma dificuldade que algumas pessoas vivem. Não, vai ser só racional aqui. Não tem racionalidade para explicar um Deus que virou homem, desceu do céu, abriu mão do seu reinado, morreu numa cruz, porque ele não conhecia, porque ele não estava nem aí por ele. E aí, a partir do momento que você reconhece isso, você tem direito à vida eterna. Rapaz, usa o racional para me explicar isso, que aí a gente conversa muito melhor sobre esse tipo de coisa. Não tem como. Está ligado à sua crença, mas está ligado àquilo que você vai desenvolver de sentimentos em relação a isso. Mas não podem ser só sentimentos, mas também não pode ser só racional. Por isso que Deus nos fez assim, ser completos. O ser humano, na essência daquilo que nós olhamos de seres, nós somos os únicos que têm essa complexidade. E que complexidade, né? Ser humano não é bicho, não. Ser humano é um ser completo, né? Mas é um ser complexo também. Amém? Então, e a verdade também é que nós aprendemos as verdades mais profundas através desse tipo de relacionamento. Você aprende mais profundo se relacionando. Não é na teoria, é na prática. Esses dias uma pessoa chegou para mim, né, uma jovem, ela falou: pastor, estou com a minha vida toda preparado, né? Todo engatilhado. Vou fazer assim, assim, assim. Planejou lá há quantos anos ela vai casar, não tem namorado ainda, mas falou: vou casar com tantos anos, vou fazer tal coisa. Ela foi apresentando o plano lá pra mim, eu fiquei olhando. Legal, parabéns, né? Ser organizada, né? Mas e se falhar alguma coisa aí nesse propósito, nesse projeto aí? Não vai falhar, é? Amém. Deus guarda a vida dela. Não deixa falhar. Não estou brincando. Vai falhar, alguma coisa vai falhar. Se tem uma coisa sobre que a gente tem que aprender tremendo sobre expectativas, é que elas vão ser frustradas em algum momento. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Que aí a gente vai amadurecendo emocionalmente. Por isso que Deus permite, não é o desejo de Deus, mas Deus permite. Amém? 6. Todos os nossos comportamentos estão relacionados e influenciados por nossos sentimentos. Por isso que a gente precisa dar atenção a isso. Entenda isso. Todo comportamento, ele está ligado a um significado. Nenhum comportamento é destituído de significado. Estamos aqui? Fala assim: eu estou aqui. Ah, tá. Só para saber se ninguém tinha fugido no meio da aula. Então, repita isso comigo. Todo comportamento tem um significado. A gente precisa dar atenção aos nossos comportamentos. Porque a partir do momento que eu entendo o significado, eu tenho como mudar esse comportamento. Se eu não entendo o significado, eu vou ter muita dificuldade de lidar com esse comportamento. Você, por exemplo, tem lá o seu filho, né? Quem tem filhos pequenos, e ele tinha comportamentos normais, naturais, de repente, imediatamente esse comportamento mudou. Aconteceu alguma coisa, pode ter certeza. Quando eu digo alguma coisa, não estou nem falando de coisas graves, né? Mas alguma coisa aconteceu. Ninguém muda um comportamento simplesmente porque quer mudar de uma hora para outra. Então a gente precisa ficar atento à vida dos nossos filhos e a gente precisa observar em nós por que a gente tem aquele comportamento. Por que quando eu vejo determinada coisa eu reajo daquela forma? Por que algumas situações trazem para mim mais indignação, menos indignação? Por que algumas coisas me alegram mais ou menos? Tudo tem um significado. E por isso que a gente precisa, né? A gente tem aí o CR, por exemplo, e no processo do CR tem uma parte que é o inventário. O que é o inventário? É você escrever sobre a sua história. Você fazer uma análise da sua vida, desde a sua infância até a fase atual. E independente se é uma coisa que a gente tem que fazer.
Porque quando a gente começa a escrever a nossa história, entrar em contato com a nossa história, a gente vai recordando situações. E aí quando a gente recorda essas situações, elas são chave para determinadas coisas. Eu acho que eu dei esse exemplo no outro módulo, mas é pertinente aqui também. Uma vez a gente estava tratando uma jovem que ela tinha umas síndromes assim de pânico, de pavor, assim, principalmente quando ela tinha que pegar um coletivo, um ônibus. Mas ela tinha que ir para o trabalho e ela não ia de carro, o marido não ia levá-la, ela não dirigia. Se ela pensasse que ela tinha que entrar no ônibus, ela travava, ela ficava, desesperada. E a gente foi trabalhando algumas hipóteses, mas a gente falou, então, nós oramos, falamos, então, a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo, para uma pessoa que está tendo algumas dificuldades assim. Você lembra quando isso começou? A partir de quando isso começou? Quanto tempo, por exemplo? Aí a pessoa vai lembrar normalmente tempo, porque às vezes a gente suprime algumas memórias. Então ela vai falar assim, 2 anos atrás. Aí quando ela responder, você pergunta assim, o que aconteceu há 2 anos atrás? E a pessoa... Nesse exemplo que eu estou dando, o que aconteceu? Quando ela era bem mais jovem ali, adolescente, ela não estava lembrando disso, foi uma das primeiras vezes que ela foi andar no coletivo, no ônibus, não lembro para quê, e ela entrou e ela estava ali naquele ônibus daquela forma, e aí daqui a pouco ela começou um homem a assediá-la, ônibus cheio, ela ali dentro daquele ônibus, e o cara se aproximando e tentando encostar nela, e ela travou e ela ficou se sentindo acuada, até algumas pessoas perceberam, ajudaram, mas aquela emoção, ou seja, lembre-se, carregado de emoção. Quanto mais carregado de emoção, nossas atitudes vão ser refletidas. Então é que ela estava esse tempo todo refletindo isso, mas ela não lembrava. Então a gente precisa realmente reexaminar a nossa história. A gente precisa entender que os nossos comportamentos estão ligados diretamente a situações, relacionamentos, coisas que aconteceram na nossa vida. Amém? 7. E por último, nossa área emocional é fator primário de motivação. Ou seja, tudo que nós vamos fazer passa pelo filtro dos nossos sentimentos. Quanto mais você trouxer um sentimento ruim em determinada coisa que você vai fazer, menos motivação. Quanto mais você trazer um sentimento bom em relação àquilo que você precisa fazer, mais motivado você vai estar em fazer aquilo. E na nossa vida, nem sempre a gente vai fazer aquilo que a gente deseja, que a gente ama. Mas também a gente não pode permitir que esses sentimentos nos derrubem. Falou em fazer aquilo, por isso que alguns procrastinam tanto. Por quê? Porque são coisas desagradáveis ou coisas que ela não tem motivação para fazer. E a gente precisa entrar em contato com isso. A gente tem que pensar mais, às vezes, no benefício do que na atitude em si. Como eu trato isso? Pensando mais no benefício que aquilo vai me trazer do que na atitude em si que está acontecendo. É uma coisa que a gente costuma brincar, mas é muito sério. Entenda uma coisa, ninguém muda por causa de ninguém. Não, mudei por causa dele, mudei por causa dela. Só tem uma pessoa que você muda por causa dela, o Espírito Santo. Que é ele que nos conduz a uma transformação. Mas na verdade, em relação ao outro ser humano, a gente muda por medo de perder o benefício. Não é porque assim, eu amo essa pessoa, então vou fazer por ela. Não, é mentira. Na verdade, se eu não mudar aquele meu comportamento, eu posso perder o relacionamento, eu posso perder o convívio, eu posso perder o contato. Mas é triste, mas o ser humano é extremamente egoísta. Por isso que Jesus vem logo com uma proposta altruísta, para quebrar a gente. Porque se for pela gente, a gente fica na esfera do nosso comodismo, daquilo que é melhor para a gente. Amém? Todo mundo recebeu aí a lição? Quem ainda não recebeu? Tem alguém que não recebeu? Todo mundo está aí? Beleza. Então você tem aí aula 2, A gente estava falando na alma ferida, nossa primeira aula, e a gente terminou de falar agora sobre o porquê da gente sair desse ciclo da ferida, Qual a importância de a gente tratar isso. E agora a gente vai falar de características da alma ferida, Então, só que tem um texto que a gente falou breve lá na aula passada. Oi? Verdade. A gente é meio devagar com o negócio, eu não quero que o senhor fale. É? O neurônio não está acompanhando. Entendi. Vamos falar mais devagar então. Mas não vou fazer slide não. Vamos. Lá que você fica viciado, é só olhar lá. Quero que você distraia.
Mas aí a gente vai ajudando, pode ficar tranquilo. Até falar bem pausado. Brincadeira. Características da alma ferida. Então abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo 6, do 6 a 8. Se quiser fazer em duplas, trios, né? Pode ficar à vontade aí, acho que vai ficar melhor, né? Pode aproveitar aí o seu ciclo de ao redor aí, duplas ou trios aí, para você fazer esse exercício aí. Tem esse texto aí, Êxodo 6, do 6 ao 8. E é para você extrair algumas promessas aí que Deus fez ao povo de Israel, né? Estão contidas nesse texto. Não vou nem te falar a quantidade para você não ficar viciado, né? Então vamos ver quantas promessas você vai alcançar e extrair desse texto aí. Então o livro de Êxodo 6, 6 a 8, te dá aí uns 5 minutinhos aí para você fazer, né? Um para cada promessa, 1 minuto para cada promessa, brincadeira, são 5, não sei quantos. Vamos lá? Vamos? Fizeram? Então vamos lá. Quantas promessas extraíram aí desse texto aí? Quantos? 6? Alguém extraiu mais? Menos? É? Então vamos lá, vamos ver. Primeira promessa aí que Deus faz, qual era? Verdade. Sair debaixo do quê? Da escravidão. Ou seja, ele diz ali, eu os livrarei do trabalho, eu os livrarei do trabalho imposto. Primeira coisa, essa é a primeira promessa. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Primeira coisa. Segunda coisa, aí sim, libertaria o povo da escravidão. Sabe por quê? Quando você vai ver lá na história de Moisés, antes mesmo deles saírem de lá, eles tiveram que parar o trabalho por causa das pragas. Então até isso tinha um propósito. Não era só como vencer ao faraó. Então, primeira coisa, primeira promessa. Qual seria? Livrar do trabalho imposto, do trabalho escravo. Segunda coisa, libertaria o povo da escravidão. Terceira coisa, o que ele ia fazer? Resgatar com o braço forte. Nosso Deus é forte, né? E com poderosos atos de juízo. Quarta promessa, o que ele falou aí? Tornaria eles como seu povo. E aí isso é a quinta promessa. Ele seria o Deus deles. Sabe qual é o problema? A gente tem mania de juntar tudo num pacote só, né? Você está acostumado com combo, então vai lá e a gente pega o combo. Mas não, são coisas específicas. Cada uma dessas coisas tem um propósito. Cada uma dessas coisas é algo específico. A gente tem que olhar para a nossa vida dessa forma. 6. Qual é a sexta promessa aí? Sexta promessa. O livro do fardo? Qual que é? Fala aí, gente. Isso é engraçado. Eles entrariam na terra prometida. E além disso, mais o quê? Que daria a terra a eles como propriedade deles. Não apenas ele faria entrar na terra prometida, mas além de entrar na terra prometida, ele daria aquela terra como possessão para eles. Somando aí, dá quanto aí? 7. Dá para extrair 8 em outras versões, tá? Porque em outra versão, na RA, onde ele fala assim, ó: então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Na outra versão diz que eles aprenderiam com ele, né? Que eles ensinaria quem ele era e como isso funcionava. Mas como a gente trabalha com a NVI, a gente extrai essas 7 promessas. Se fosse outra versão, você extrai mais, tá? Então, só que vamos fazer uma coisa. Isso aí que vocês anotaram, todas essas promessas
eram importantes, sim ou não? Era tudo que o povo precisava? Sim. Ali era Moisés, Deus através de Moisés, comunicando ao povo, a gente falou brevemente isso na aula passada, de que ele ia fazer isso. Mas o povo não conseguiu o quê? Ouvir, crer, entender. Por quê? Desespero da alma e cruel escravidão que eles padeciam. Mas agora pega todas essas promessas aí e traz para a esfera da sua alma. Traz para a esfera atual, traz para a esfera espiritual, daquilo que Jesus promete quando ele diz que nos daria uma vida abundante. Então você pega isso aqui, por exemplo, primeira coisa, ele diz que vai tirar o peso. Então essa é uma promessa de Deus para nós, ele vai tirar as cargas, ele vai tirar o peso da nossa vida, do trabalho imposto, né? Mas isso aqui na verdade fala de cargas, de peso. Então começa a pegar todas essas promessas e coloca para a sua vida emocional. Coloca para dentro de você, porque essa é a proposta de Jesus hoje. Aquela lá de Moisés é Velho Testamento, era para o povo, fisicamente era o que eles estavam sofrendo. O nosso sofrimento, o sofrimento da humanidade hoje é outro. Então pega tudo isso e atribui a sua alma agora, né? Então primeira coisa, ele vai tirar o peso da sua vida. Segunda coisa, ele vai libertar do quê? Segunda promessa aí, libertaria o povo da escravidão. Jesus ele quer nos libertar da escravidão. Escravidão do pecado, escravidão dos sofismas, escravidão de viver uma vida sem propósito. Então tudo isso você pode associar para você, para a sua vida. 3. Que ele resgataria com braços fortes e poderosos juízos, né? Deus ele quer não apenas nos libertar da escravidão, mas ele quer nos resgatar. O que é resgatar? Nos fazer entender as outras coisas que ele vai falando depois. Que a partir do momento que ele nos resgata, nós podemos nos tornar povo dele, né? O livro de João diz que todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Então essa é uma promessa para nós. Depois ele diz que além disso, ele seria o Deus deles. Né? Deus ele tem o maior interesse em ser o nosso Deus. Ele não está apenas preocupado em livrar a gente da escravidão. Tem gente que não quer que Deus seja o Deus dele, quer só se livrar da escravidão. Estava falando sobre isso ontem. Às vezes a gente vem porque a gente tem uma necessidade, né? Ah não, minha alma precisa ser curada, eu preciso resolver essa questão, né? Aqui não, mas em outros lugares eu quero um carro próprio, carro novo, né? Casa própria. Mas não é essa a principal promessa e proposta de Deus para nós. E ele diz que ele nos faria entrar na terra prometida e nos daria como possessão. Deus tem essa proposta para nós na vida eterna. Mas na nossa alma, ele quer que a gente entenda que ele quer dar domínio sobre a nossa terra. A terra do seu coração, a terra da sua vida. Deus ele quer que a gente consiga dominar a nossa alma, dominar os nossos sentimentos. A gente falou na semana passada, vocês gostam tanto, né, quando a gente fala isso. Quem não tem domínio próprio tem o quê? Vamos repetir com força agora, né? Tem medo não, né? Vocês todos têm domínio próprio. Quem não tem domínio próprio tem? Não queira ter, né? Então adquira domínio próprio para não ter esse problema, né? Amém? Então tudo isso ele anunciou ao povo lá. E tudo isso Jesus tem anunciado para nós, tem essa proposta para nós, de uma vida plena, espiritualmente, emocionalmente. Só que a verdade é que eles estavam desesperados demais, escravizados demais, não apenas, é isso que a gente tem que entender, não é uma escravidão física, é uma escravidão da mente. Hoje a escravidão das pessoas é mental, é sentimental. E lá não era diferente, sabe por quê? Eles saíram da escravidão, quando você pega a história do povo do Egito, tinham aqueles milagres todos, estavam vivendo tudo aquilo. Aí eles estão lá na caminhada para a Terra Prometida. Se você acontece com você, não é mera coincidência, preste atenção nisso. E aí chega lá diante daquele mar vermelho lá, né, que tinha que abrir, e Deus já tinha feito tantos milagres. Os camaradas chegam lá e falam assim: não, você tirou a gente lá para morrer aqui, melhor tivesse deixado a gente lá. Tem um texto, uma versão que eu acho interessante, quando eles estão reclamando que eles perderam lá. Esse texto diz que eles tinham saudade das cebolas do Egito. Imagina isso. Quem gosta de cebola aí? Glória a Deus pela sua vida. Eu prefiro o bife.
acebolado. Mas só a cebola eu já não curto tanto, né? Mas parabéns para você que curte uma cebola. Então os camaradas estavam com saudade de coisas, meu irmão, que a gente fica impressionado assim, né? Cada um tem seus gostos, né? Não se sinta ofendido. E aí quando a gente olha, é a mesma coisa. Deus tem uma proposta para nós, Deus tem promessas para nós. A gente já experimentou milagres, a gente já experimentou coisas tremendas. E aí de repente vem uma dificuldade e a gente paralisa naquilo e começa a murmurar, começa a reclamar e começa a não acreditar que aquilo é possível ser superado também. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse é um momento crucial da nossa vida. Então, por quê? Mente escrava. A maior prova que a mente deles estava escravizada é isso, porque mesmo saindo da escravidão física, o pensamento deles ainda estava condicionado àquilo que eles viviam. E quando a gente vem para Cristo, quando a gente entra no Evangelho, não é diferente. A gente entra, pessoas que estão no Evangelho, mas não estão vivendo essa vida abundante que Deus propõe. Tem dificuldade de viver, porque a mente está escravizada. Suas emoções estão condicionadas ao que vivia. E tem dificuldade de entender que hoje pode viver diferente. Mas é um processo. Repita assim, é um processo. E só que a gente tem que seguir nesse processo. Esse é o desafio. Né? Então, pessoas que conhecem essas promessas, era o caso deles, nós conhecemos as promessas de Deus, mas corremos o risco de não viver essas promessas. E essa é a proposta de Deus. Aí, seguindo aí na sua lição, vamos ler juntos aí, né? Diz assim: problema da alma ferida. Muitas vezes nos vemos tristes, medrosos, sem fé, ansiosos, deprimidos, repletos de desejos indizíveis. Sem dúvida, essa perda do nosso potencial humano inato é a maior de todas as tragédias. Quanto mais sabemos sobre o modo pelo qual perdemos nossa espontânea capacidade de nos maravilhar e nossa criatividade, melhor podemos encontrar um meio de recuperá-las. Resumindo, quando estamos com a nossa alma ferida, nos tornamos insensíveis, indiferentes a tudo ao nosso redor. A gente perde a capacidade de se maravilhar, a gente perde a nossa criatividade, a gente não consegue ter iniciativas, a gente fica totalmente dependente de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Desculpe a expressão, todo respeito, a gente vira um saco de pancadas. A gente fica lá parado esperando a vida golpear a gente. Isso é uma principal característica e um principal problema da alma ferida. A gente perde a nossa capacidade de se maravilhar. Sabe aquele dia que você está ali, rapaz, de repente pensa, está indo embora do seu trabalho, tudo bem, você está cansado, doido para chegar em casa, de repente tem aquela super lua lá que de vez em quando está tendo, aquela noite bonita. Você olha para aquilo como se aquilo fosse qualquer coisa. Você vai lá, você marca com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, você vai lá para o lago, por exemplo, né? Cascavel tem de bom, né? Vamos ressaltar aí o lago, né? Entre outras coisas. Cascavel tem de bom as pessoas, mas tem outras coisas também. Tem o lago de recurso natural. Você vai lá para o lago fazer uma volta com a tua família e tal. Você está lá naquele ambiente bonito, toda aquela natureza, mas a única coisa que você está fazendo é fazer selfie. É ficar respondendo no WhatsApp. Rapaz, tem um problema, pode ter certeza. Se a gente não consegue prestar atenção ao nosso redor, se maravilhar com as coisas novas, sejam as coisas antigas, tem algum problema. A gente perde, né? Esse dia eu estava conversando com a minha esposa. A gente tem que tomar muito cuidado nós pais, né? Que a gente vai levar os filhos para brincar, por exemplo, no parquinho, no lago, seja onde for, e ao invés de a gente estar brincando com eles, interagindo com eles, a gente está filmando eles. A gente está tirando foto deles. Os registros são importantes, mas o registro que eles vão levar é do relacionamento. Ele não vai querer, quando for mais velho, ver uma foto lá dele brincando no parquinho. Ele quer ter uma lembrança que os pais dele estavam brincando com ele. Então a gente investe tempo em coisas desnecessárias. Você pode ter lá um registro do passado. Vamos lembrar, no passado não era automático. Você ia lá, você tirava várias fotos, tinha que orar para o filme não queimar. Tem alguém desse tempo aí? Vamos ver, você assuma aí. Obrigado, Deus. Tamo junto aí, né? Tinha que orar para o filme não queimar, não sabia como ia ficar a foto. E aí na torcida lá, quando chegava lá para revelar que pegava, escapou uma, né?
Imagina as noivas no passado lá que tinha desse jeito, né? Rapaz, hoje a noiva já veio e fala, não, ó, vamos fazer mais para a esquerda aqui, né? Meu lado melhor é esse, né? Não, vou refazer a maquiagem, não ficou bom. Aí as pessoas faziam aquilo, depois sabe o que elas faziam? Elas iam experimentar aquele momento. Hoje a pessoa faz lá, registra e depois fica conferindo o que registrou. Às vezes no mesmo momento. Não é isso. Se você está fazendo isso, não fica chateado comigo. Mas a verdade é que a gente não pode perder a nossa sensibilidade, a gente não pode se tornar indiferente às coisas e principalmente às pessoas. Sabe, você liga a TV ou vai para a internet, tem tragédias acontecendo, você está olhando para aquilo como se não fosse nada. As coisas estão acontecendo ao redor e aquilo não impacta você de forma nenhuma. A gente teve agora esses dias a perda de uma jovem nossa, né? Todos já ficaram sabendo, né? E uma coisa é você ver notícias distantes, outra coisa é você ver algo que acontece no seu quintal, na sua casa. 1 mês e 15 dias atrás eu tinha batizado essa jovem. Primeiro batismo que a gente fez aqui no culto dos jovens. Eu nem sabia, e aí um jovem tinha registrado um videozinho e me mandou no dia. Chorei quando recebi aquilo. Por quê? Porque a pessoa está do seu lado, daqui a muito pouco tempo ela não está mais. Se isso não te impacta de alguma coisa, tem algum problema. Se isso não me impactasse de alguma coisa, de alguma forma, tinha algum problema. E Deus às vezes, não entendo, estou falando, isso não significa que isso aconteceu por isso, mas entendo uma coisa, tem muitas coisas que Deus permite acontecer para a gente sair desse comodismo, para a gente sair da indiferença, para a gente sair da insensibilidade. Porque uma coisa é uma notícia de quem você não conhece. A nossa cidade, por exemplo, isso tem que ser um alvo de oração. Tem se multiplicado os acidentes, que a gente pode nem chamar de acidentes dessa forma. Pessoas sendo vitimadas cada vez maior quantidade com situações como essa. Ciclistas sendo atropelados, pessoas em motos. A gente teve o Chante também um pouco antes, mas graças a Deus está bem aí com a gente. Então a gente tem que olhar para essas situações. Deus permite para a gente entender, no mínimo a gente tem que orar por aquilo. A gente está numa campanha aí de um bazar para a gente enviar recursos para aquela igreja, lá na África. E aí, eu não me envolvo. Não, é lá na África, não é aqui. Talvez fosse aqui na igreja, mas às vezes nem aqui na igreja. Então a gente tem que entender que isso está ligado muito à nossa alma ferida. Que tira, rouba a nossa capacidade de sentir, de criar, de se maravilhar. Amém? Entendemos? Então vamos lá, vamos ler esse parágrafozinho aí que a gente está encerrando por hoje. Diz assim, vou parar ali, vou ler ainda, vou fazer o comportamento agressivo aqui. Como a alma ferida contamina a vida, né? A princípio pode parecer absurdo, mas muito, olha só que interessante, muito do que estamos sofrendo atualmente está ligado à criança ferida que ainda vive em nós. Que negócio estranho é esse, pastor? Essa criança interior, negligenciada e ferida no passado, se torna uma grande fonte de problemas que ainda vivemos hoje. A maioria das nossas feridas estão ligadas à nossa infância. Coisas que a gente vai crescendo e refletindo atualmente. Aquilo que você sofreu na tua infância, se não for tratado, se não for curado, se não for identificado, isso vai se refletir na sua fase adulta. Porque uma coisa que a gente fala e a gente precisa repetir é que quando a gente não resolve um problema, sabe o que acontece? Você vai crescendo, não vai? Você vai amadurecer, não vai? O problema vai crescer e amadurecer junto com você. Ele não vai desaparecer. Ah não, eu cresci, ele some. Mentira. A gente fala no outro módulo lá. A gente cria sofismas, né? Aquela frase que a gente falou lá, a gente vai repetir aqui. O tempo cura. Fala aí, completo. O tempo cura. Mentira, cura nada. Só passa. O tempo só tem essa função, passar. Não tem função de curar. Então isso é mentira. Quanto mais tempo passa, claro, a gente tem situações que a gente precisa de um tempo para digerir, para estar pronto para lidar com aquilo. Mas aquilo não passou, aquilo não ficou resolvido. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa resolver. Então a gente precisa ter um entendimento claro sobre isso. Então, na verdade, muito do que a gente vive hoje é essa criança interior, entre aspas, que ainda está ferida dentro da gente.
Isso vai se refletir nos nossos comportamentos atuais. E a gente tem um primeiro tópico aí, para a gente finalizar, parar por aqui, que é comportamento agressivo. Né? A gente falou, por exemplo, que isso é uma das características da alma ferida, uma das principais. E o comportamento agressivo nem sempre é exterior, às vezes ele é interior. Ou a gente explode, ou a gente implode. Mas é agressividade da mesma forma. Pessoa que externaliza, tem pessoas que externalizam a sua ira, ou seja, em relação aos outros. Pessoas que internalizam a sua ira em relação a você mesmo. A forma como você lida com seus problemas, suas dificuldades, a forma como você se cobra ou não sobre situações que aconteceram. Pessoas que foram muito disciplinadas na sua infância e aí vão crescendo com uma cobrança excessiva sobre não podem errar, não podem falhar. E aí às vezes atribuem isso ao outro também. Se eu não posso errar e falhar, ele também não pode. Amém? Então hoje a gente vai ficar por aqui por causa do horário, senão, né, sou sempre tido como professor que termina depois de todo mundo, né? O pessoal perde ministério aí por minha causa, então vamos orar aqui para encerrar. Pai, muito obrigado por essa manhã, por essa aula, por esse tempo. Que o Senhor continue falando ao nosso coração e que possamos viver aquilo de melhor que o Senhor tem para nós. Nos dá um excelente domingo e um excelente culto para aqueles que vão permanecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém.